Muito bem, fazer aqui a gravação, né, do nosso comentário sobre o treinamento para as seletivas, né, da Olimpíada Brasileira de Astronomia, as seletivas internacionais, ok? Então vamos lá. Pessoal, boa noite, né? Nós vamos discutir hoje aqui bastante coisa e hoje vai ter uma sobrecarga matemática legal, né, nessa aula que eu estou gravando aqui para vocês. Tá beleza? Então, desde já, hoje nós vamos discutir desde os modelos de representação do sistema solar até a gravitação universal de Newton e falar um pouquinho a respeito de efeito maré, né? Velocidade de escape e por aí vai. Ok? Então, vamos lá. Então, em primeiro lugar, eu quero mostrar para vocês o seguinte, né? Os gregos antigos, né, eles se destacaram bastante no estudo da astronomia, assim como os hindus, mesopotâmios e outros povos, né, que a gente tem aí pelo mundo. Estes, os quais eu acabei de citar, gregos, né, principalmente, lá na Europa. Você tem os mesopotâmios, né, que estão ali no Oriente Médio, onde hoje é o Irã, Iraque e Kuwait. Você tem também os hindus, né, os chineses, e também existem os povos americanos, né, os incas, os maias, os astecas, e também, claro, a astronomia dos tupi-guarani aqui do Brasil. Mas nós estamos falando de povos antigos, né? Então nós vamos centralizar aqui a ciência que foi originada, né, com o pensamento ocidental. E aí nós vamos pensar principalmente na ciência dos gregos, né? O pensamento dos gregos. Então, por exemplo, na Grécia Antiga, um cara chamado, se você observar aqui, eu deixei uma figurinha aqui para a gente poder, né? Um cara chamado Cláudio Ptolomeu, ele fez a primeira representação do que seria, né, o nosso sistema solar, baseado no Sol e nos planetas conhecidos naquela época, né? Que eram Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter e Saturno. Em especial, os 5 conhecidos planetas, né, além da Terra. Ele, então, fez uma representação para o sistema solar de 5 planetas e o Sol, a Lua, né? E esta representação, ela considerava que o nosso planeta, a Terra, era o centro do universo. Ptolomeu não foi exatamente o primeiro a propor isso, né? A gente tem aqui, por exemplo, Eudoxos, Aristóteles já propunham essa ideia, ok? Então, Ptolomeu, baseado em seus predecessores, ele então representou o sistema solar, como a gente pode ver aqui. Na visão grega antiga, né, o sistema solar ele era o que a gente chama hoje com o nome de geocêntrico. Né? O que significa a palavra geocêntrico? Terra no centro. Então, ele considerava a Terra como centro do sistema solar. Ao redor da Terra existia o ar, ao redor do ar existia o fogo, e aí nós teríamos lá na esfera, né, dos corpos exteriores, lá no céu, digamos assim, nós teríamos a Lua, Mercúrio, Vênus, o Sol, Marte, Júpiter e Saturno. Como limite desse pequeno universo proposto por Ptolomeu, existia o firmamento, que é a esfera celeste. A esfera celeste era também conhecida naquela época como esfera das estrelas fixas, né? Uma vez que naquela época não era possível perceber que algumas estrelas, né, que com o passar dos anos, com o passar de milênios, né, as estrelas mudam de posição no céu. As constelações se deformam com o passar do tempo. Mas naquela época não existia observação astronômica instrumental que permitisse constatar isso. Então, para todos os efeitos, o céu, as estrelas, né, as estrelas da esfera celeste, elas ficariam para sempre na mesma posição, ou seja, a esfera celeste era imutável, por isso que ela é chamada de esfera das estrelas fixas. E era chamado de esfera porque nessa época, né,
os sólidos pitagóricos, né, eram famosos, e a forma perfeita era a forma da esfera. Então, os planetas giravam em torno da Terra, juntamente com o Sol, e todos eles estavam fixos, presos a esferas de metal, a esferas de cristal, né? As órbitas dos planetas eram determinadas por esferas de cristal, todas elas centralizadas na Terra, que era, naquela época, o centro do sistema solar. Esse modelo ele prevaleceu durante muito tempo e ele descrevia, né, com razoável precisão, os fenômenos astronômicos observados na época. Mas esse modelo ele começou a apresentar alguns problemas, né, na hora que era necessário descrever alguns movimentos que estavam sendo realizados principalmente pelos planetas exteriores. No caso, a gente pensa aí, né, planetas exteriores hoje, aqueles que estão além da Terra, que são hoje Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Naquela época seriam visíveis, né, Marte, Júpiter e Saturno. Então, esses três planetas naquela época, eles descreviam um tipo de movimento que desafiava o modelo de Ptolomeu. E aí, esse modelo de Ptolomeu ele foi sendo adequado a esses movimentos na tentativa de descrevê-los, e isso acabou deixando o modelo de Ptolomeu extremamente complexo, cheio de círculos que eram chamados na época de epiciclos, cuja descrição matemática era dificílima. Então, esse modelo ele começou a ser repensado. Porém, ele ainda prevaleceu até mais ou menos a época da Idade Média. Na Idade Média, né, surgiu um astrônomo polonês chamado de Nicolau Copérnico. Né? Nicolau Copérnico, analisando, né, o movimento desses planetas, que era quase impossível de descrever através do modelo de Ptolomeu, ele teve uma ideia brilhante, uma proposta brilhante. E a proposta era simples demais, ok? Qual que era a proposta? A ideia era você pegar a Terra, tirar ela do centro do universo e colocar o Sol. E aí, quando você coloca o Sol como centro do universo e todos os planetas, inclusive a Terra, girando em torno dele, a descrição dos movimentos se torna mais simples, se torna mais viável. Porém, tirar a Terra do centro do sistema solar violaria as leis da igreja daquela época, né? Então, as pessoas não tinham a coragem de propor modelos que tirassem a Terra como centro do sistema solar. Antes do Nicolau Copérnico, o Giordano Bruno propôs essa ideia e foi acusado de heresia, sendo, portanto, queimado em praça pública, né, na época aí da famosa Inquisição. Nicolau Copérnico era um membro da igreja, né, então o próprio Giordano Bruno também era, mas o Copérnico ele tinha um certo respaldo e aí quando ele propôs essa ideia, ele conseguiu levá-la à frente, uma vez que ele conseguiu demonstrar, usando o seu sistema com o Sol no centro, que ficou conhecido como o sistema heliocêntrico, ele conseguiu descrever com razoável simplicidade e com uma matemática mínima o movimento descrito pelos planetas exteriores. Esse movimento é o que nós vimos, né, no encontro anterior, é o chamado movimento retrógrado. O movimento retrógrado, descrito pelos planetas exteriores, e que fazem o planeta dar aquela laçada na esfera celeste, ele foi explicado satisfatoriamente e com um razoável nível de simplicidade, tendo como referência o modelo proposto por Nicolau Copérnico. Ok? Então, a partir de Copérnico, nós temos aí que o sistema deixou de ser geocêntrico e passou a ser considerado um sistema heliocêntrico. Ok? É claro que essa ideia não foi proposta por Giordano Bruno e nem mesmo por Nicolau Copérnico. Se você voltar aqui embaixo, você vai ver que o próprio Aristarco de Samos, 300 anos, contemporâneo quase, né, de Ptolomeu
e Eudoxos, o próprio Aristarco já propunha um modelo para descrever toda a mecânica celeste, baseada com o Sol como centro de toda essa mecânica, ou seja, como centro do sistema solar conhecido da época. Então, é uma ideia antiga, mas que só foi aceita na época do Nicolau Copérnico, ou seja, na Idade Média, né? Isso aí vai dar algo em torno de 1.500 anos, 1.600 anos depois de Cláudio Ptolomeu, tá bom? Bom, o Nicolau Copérnico, entretanto, ele preservou uma ideia de Ptolomeu e respeitou os sólidos pitagóricos, propondo que a órbita dos planetas em torno do Sol era uma órbita perfeitamente circular. Isso baseado no princípio da perfeição da criação de Deus. Então, Deus, uma vez que ele criou tudo, inclusive os planetas e o sistema solar, bem como o Sol, ele teria que fazer essa criação perfeita. Então, ele deu aos planetas órbitas perfeitas, órbitas circulares, tá ok? E essa ideia prevaleceu durante um certo tempo. Até que um grande observador do céu, um grande astrônomo observacional, chamado Tycho Brahe, ou o pessoal costuma falar Tycho Brahe, né? Ele começou a mapear a posição dos corpos celestes no céu, utilizando, como vocês podem ver aqui, ó, uma espécie de um transferidor gigantesco, né? Este instrumento de Brahe deu a ele a possibilidade de fazer observações astronômicas extremamente precisas. Ele recebeu, inclusive, para isso, né, uma ilha com um observatório para ele poder fazer essas observações, e ele registrou e catalogou uma grande quantidade de corpos celestes, posicionando esses corpos celestes em ângulos precisos durante o decorrer do ano. Ao fazer essa observação de posição dos corpos celestes, né, que dá ao Tycho Brahe, ou Tycho Brahe, o título de astrônomo observacional da época, né? É o primeiro a realizar a chamada astrometria de precisão. Astrometria seria o registro, né, das posições dos astros na esfera celeste. Então, o Tycho Brahe, ele fez esse registro, este posicionamento, usando ângulos, usando o seu instrumental na época, e aí ele permitiu que um outro grande nome da Idade Média, um cara chamado Johannes Kepler, né? Que a gente tem aqui, ó, né? O Johannes Kepler, ele conseguisse matematizar as medidas realizadas pelo Tycho Brahe, ok? É interessante que o Johannes Kepler ele conseguiu ter acesso à totalidade da obra de Brahe após a sua morte, porque, obviamente, o Brahe guardava tudo em segredo, né? Porque era algo precioso, era o legado de sua vida. Mas o Kepler acabou pegando esses dados e matematizando esses dados. Como Kepler matematizou as observações astronômicas do Brahe, o Kepler é considerado hoje como sendo o primeiro astrofísico da história, né? O astrônomo matemático, né? Que conseguiu transcrever matematicamente todas as observações do Johannes Kepler. E aí, do Tycho Brahe, né? E aí, baseado nas observações do Brahe, o Kepler conseguiu sintetizar o movimento dos planetas em torno do Sol em 3 leis, que são chamadas hoje de leis de Kepler. Tá? O Kepler, como a gente pode ver que ele era um alemão, e ele escreveu, então, as leis que descrevem os movimentos planetários. Que leis são essas? A primeira delas diz o seguinte: contradiz o que disse o Nicolau Copérnico e contradiz o que disse lá no passado o Cláudio
Ptolomeu, né? O que o Kepler descobriu? Quando ele tabelou os dados do Brahe e tentou descrever o movimento dos astros no céu, ele percebeu que os planetas giram em torno do Sol e a equação matemática que se encaixava no movimento dos planetas não era a equação de uma circunferência, mas era, na verdade, a equação de uma elipse. O que é uma elipse? A grosso modo, né, de maneira errônea, mas para a gente poder entender, a elipse é como se fosse uma circunferência achatada. Né? Você pega um círculo e dá uma prensada nele, ele vira uma forma meio oval. Essa forma oval é o que a gente chama aí de elipse. Então, o planeta ele gira em torno do Sol em uma órbita elíptica. Uma elipse é uma figura matemática que tem dois pontos principais que a gente chama de focos da elipse. Tá ok? E aí nós temos também que a elipse ela tem um diâmetro maior e um diâmetro menor. A gente pode ver isso aqui nessa figura, né? Se eu traçar uma linha aqui, ó, eu vou ter um diâmetro para a elipse que é menor do que esse diâmetro traçado aqui, na horizontal. Então, a gente fala que o diâmetro maior da elipse a gente chama de semi-eixo maior. E o diâmetro menor aqui da elipse a gente chama de semi-eixo menor. O semi-eixo maior é a reta, o segmento de reta onde a gente encontra os dois focos da elipse. Tá ok? E aí o que acontece? No sistema solar, pelas previsões de Johannes Kepler, o planeta gira em torno do Sol com uma órbita elíptica e o Sol está localizado justamente em um dos focos dessa órbita elíptica. Uma observação que eu gostaria de fazer aqui, que essa figura aqui ela está extremamente exagerada. A órbita dos planetas é elíptica, mas ela é quase um círculo. Ela é uma elipse muito discreta. O que é uma elipse muito discreta? É aquela em que o semi-eixo menor, quer dizer, o diâmetro menor, e o semi-eixo maior, isso é, o diâmetro maior, são quase do mesmo tamanho. A precisão dos cálculos de Kepler foi surpreendente para a época, como ele conseguiu detectar a diferença nos semi-eixos dessa elipse. Mas ele conseguiu. E aí, na verdade, né, nós temos o planeta girando em torno do Sol, através de uma órbita elíptica, na qual o Sol ocupa um dos focos. Essa órbita elíptica faz um negócio interessante. Ela faz, como eu já comentei aqui uma vez, né? Ela faz com que, em certa época do ano, o planeta esteja mais próximo do Sol. E, em certa época do ano, o planeta esteja mais afastado do Sol. A posição mais próxima do planeta a gente chama de periélio e a posição mais afastada é o afélio. Falei isso na aula passada. No caso da Lua, por exemplo, em torno da Terra, a Lua também gira em torno da Terra em uma órbita elíptica. E aí, obviamente, tem época que a Lua está mais perto e a Lua está mais afastada. Então, nós vamos ter um apogeu quando a Lua está mais afastada e um perigeu quando a Lua está mais próxima. Tá ok? No caso do planeta, o periélio mais próximo e o afélio o mais afastado. Beleza? No caso da Terra, a distância do periélio, quando ela está mais próxima do Sol, é em torno de 147 milhões de quilômetros. Quando ela está mais afastada do Sol, é em torno de 152 milhões de quilômetros. Isso faz com que a distância média da Terra ao Sol seja aí da casa dos 149 milhões de quilômetros. Essa distância de 149 milhões de quilômetros, que a gente arredonda para 150 milhões de quilômetros, a gente chama essa distância em astronomia de unidade astronômica. Ok? Então, aqui nós temos o afélio e o periélio. Um detalhe interessante é o seguinte: o Kepler também percebeu o seguinte: quando o planeta gira em torno do Sol nessa órbita elíptica, ele conseguiu verificar o seguinte, que a velocidade do planeta em torno do Sol ela não é constante. Ela varia com a proximidade e o afastamento do planeta ao Sol.
Então, ele imaginou que existissem linhas, né? A gente podia imaginar uma linha que liga, que vai do planeta até o Sol. De acordo com as leis de Kepler, uma linha que vai do planeta ao Sol, ela varre uma área igual em tempo igual. Então, o planeta está girando em torno do Sol, você vai ver que nós vamos dividir essa órbita em torno do Sol em 12 meses, né? A observação de Kepler é que essa linha que vale para cada mês, ela tem áreas iguais em tempos iguais. Só que, para isso acontecer, é necessário que a Terra percorra distâncias diferentes. E aí, o que acontece? Quando a Terra percorre distâncias diferentes em tempos iguais, Kepler concluiu que a velocidade de orbital da Terra em torno do Sol não é constante. Então, ele percebeu que isso se aplica a todos os planetas, né? E como que ela não é constante? Ora, o planeta se move mais lento, ora, o planeta se move mais rápido. Quando o planeta está mais próximo do Sol, ou seja, quando ele está passando pelo seu periélio, ele se move mais rápido. E quando o planeta está no afélio, quer dizer, mais longe do Sol, ele se move mais lentamente. Então, isso significa que a velocidade do planeta em torno do Sol, descrevendo sua órbita elíptica, ela é variável no tempo. Indo do periélio para o afélio, o corpo descreve um movimento retardado, ele diminui de velocidade com o tempo. Do afélio para o periélio, a velocidade aumenta com o tempo. Então, o planeta tem um movimento acelerado. Então, o planeta, ele acelera, ralenta, acelera, ralenta, ele acelera, ralenta durante a sua órbita em torno do Sol. E, por fim, Kepler também descobriu que quanto mais longe do Sol um planeta está, mais tempo ele demora para dar uma volta em torno do Sol. Mercúrio, por exemplo, dá uma volta em torno do Sol em 88 dias. A Terra dá uma volta que está mais longe que Mercúrio em 365 dias. Né? Saturno, que está mais longe ainda, em 12 anos terrestres, e assim por diante. Em média, quanto mais longe do Sol, mais tempo o planeta demora para dar uma volta. E aí, matematizando isso, o Kepler chegou numa expressão matemática, que aqui ela não está aparecendo, né? Mas ela mostra para a gente o seguinte, que o quadrado do tempo que o planeta gasta para dar uma volta em torno do Sol está relacionado com o cubo da distância que ele está do Sol. A terceira lei de Kepler, que é uma expressão matemática, diz que o período ao quadrado é igual a uma constante multiplicada pelo cubo do raio. Quer dizer, o cubo do raio quer dizer o cubo da distância do planeta até o Sol. Ok? Essa seria, então, a terceira lei de Kepler, que nós usamos também, né, na aula passada. Ok? Bom, baseado nas leis de Kepler, baseado também nas constatações de Galileu Galilei, veio um cara chamado Isaac Newton e construiu uma mecânica celeste completa, ok? Que hoje recebe o nome, como a gente pode ver aqui, de gravitação universal. Isaac Newton pegou as 3 leis de Kepler, que aqui estão representadas ao mesmo tempo, né? Você tem a primeira lei de Kepler, que é a lei da órbita, né? Que o planeta gira em torno do Sol em órbita elíptica. Você tem aqui a segunda lei de Kepler, diz que o planeta percorre áreas iguais em tempos iguais. E a terceira lei de Kepler, que diz que quanto mais afastado, mais tempo o planeta demora para dar uma volta em torno do Sol. Curioso é que isso é também observado nos exoplanetas que estão sendo descobertos recentemente, né? Milhares de exoplanetas já são conhecidos e todos eles obedecem essas leis de Kepler, tá ok? Então, o que acontece? Isaac Newton ele tentou formular uma equação matemática, criar uma dinâmica que descrevesse o movimento planetário, que englobasse as leis de Kepler e que fosse possível de descrever o que era aplicado ao modelo heliocêntrico, né, de Nicolau Copérnico. Então, Newton juntou
tudo o que foi feito anteriormente dentro de uma teoria só. Essa teoria, obviamente, é a gravitação universal. E aí, como é que é a gravitação universal? A hipótese de Newton, baseada nas suas leis de movimento, era de que massa, dois corpos que possuem massa, eles conseguem se atrair, tá ok? Então, o que acontece? Se você tem dois corpos que possuem massa e eles estão separados por uma certa distância, esses corpos, eles atraem-se, eles exercem uma força de atração um sobre o outro. É aquela velha história, né, famosa por aí afora, provavelmente muito mentirosa, de que Newton viu a maçã cair e aí ele percebeu que a Terra atraía a maçã e aí ele extrapolou a ideia, olha, se a Terra atrai a maçã, então quer dizer que a Terra também atrai a Lua e o Sol atrai a Terra, o Sol atrai os outros planetas, enfim, tudo atrai tudo, né? Todo objeto que tem massa atrai outro objeto que tem massa. E como tudo atrai tudo, a atração promovida pela existência das massas é um fenômeno que acontece universalmente. Daí o nome de atração universal ou, mais tarde, gravitação universal. Newton determinou, então, uma expressão matemática baseada, né, no experimento de Cavendish, que a gente pode ver aqui. Ó. O experimento de Cavendish é uma balança de torção na qual ele aproximava dois objetos massivos e percebia que existia uma força pequena, muito pequena de atração entre eles. Cavendish, para poder enxergar essa força de atração e matematizar essa força de atração, ele criou esse dispositivo aqui, que é a sua balança de torção. Basicamente, é uma haste muito leve, com duas esferas de chumbo nas extremidades, presa a um fio muito flexível, um fio de cabelo, por exemplo. Nesse fio havia um pequeno espelho, muito pequenininho, muito leve, um pedacinho muito pequeno de espelho, e esse pequeno pedacinho de espelho recebia a luz de uma fonte luminosa. Naquela época, provavelmente uma vela ou mesmo uma fresta na parede com a luz do sol. Então, essa luz batia nesse espelho e era refletido no fundo de uma parede muito distante. Então, quando ele aproximava dessa esfera de chumbo um objeto de massa maior, o que acontecia? A esfera de chumbo, na extremidade da massa, era traída pelo objeto de massa maior e acabava fazendo com que esta haste, que está aqui na balança de torção, ela sofresse um pequeno movimento de giro, ou seja, uma pequena torção. Ela desse uma pequena torcida. Essa torção era muito pequena para ser vista pelo olho nu. Então, a luz refletida no espelho, jogada no fundo da sala, como o fundo da sala era muito longe, um pequeno movimento do espelho era possível de ser observado numa parede distante. E aí ele começou ao aproximar o objeto um do outro, ele começou a anotar os valores dos ângulos, né? Os ângulos, relacionando esses ângulos, quer dizer, o ângulo de torção da balança, ele relacionava isso com a distância entre os dois corpos massivos. Vale lembrar que esses corpos massivos eram uma esfera grande e uma esfera pequena. Então, quando ele aproximava essas duas esferas, ele ia lá, anotava a distância entre elas, ia lá no fundo da sala e olhava o ângulo que a luz da vela andou na parede. Então, ele aproximava, ia lá e olhava o ângulo. Ele aproximava, ia lá e olhava o ângulo. E ele viu que quanto mais próximo as duas estavam, maior era o ângulo, ou seja, mais a balança torcia. Ele percebeu que a força de intensidade, que a intensidade da força de atração que existia entre os corpos era proporcional, de verdade, era inversamente proporcional à distância que existia entre eles. Newton, utilizando esse experimento de Cavendish, ele conseguiu determinar uma expressão matemática para a gravitação universal. E essa gravitação universal, né, essa expressão matemática, ela levava, de fato, em consideração a relação entre a força e o inverso da distância. Só que Newton ele foi mais preciso. Ele determinou, na verdade, que essa força de atração entre duas massas, essa força de atração entre dois corpos com massa, variava não com o inverso da distância, mas com o inverso do quadrado da distância.
E Newton, junto com, né, o Cavendish, eles conseguiram determinar uma constante de proporcionalidade que casasse toda essa expressão da força de atração gravitacional entre os corpos. Essa constante ela é conhecida hoje por esse símbolo G que aparece aqui. Ó. Esse G, na verdade, é a constante gravitacional, ou a gente pode falar que ele é a constante de gravitação universal, ok? Que torna proporcional a força que existe entre dois corpos com massas diferentes ou iguais, seja lá quais forem elas, e relacionado com o inverso, portanto, do quadrado da distância que os separa, ok? Então, isso aí, galera, é o que a gente chama hoje de lei de gravitação universal. Falado rapidamente, né? A gente não tem tempo para ficar mastigando demais essa lei de atração gravitacional. Mas, enfim, essa que vocês estão vendo é, portanto, a lei de gravitação universal de Newton. Essa expressão que está aqui. Beleza? Pois então, essa gravitação universal, essa constante de gravitação universal, que foi determinada com o uso, né, das medidas de Cavendish, a gente sabe que ela hoje, essa constante, que está ali chamada de G, né, ela vale hoje algo próximo não, ela vale exatamente 6,67 vezes 10 elevado a menos 11 Newton vezes metro quadrado por quilograma quadrado. Então, essa aqui é a chamada constante gravitacional, tá? Da lei da gravitação universal de Isaac Newton. Beleza? Muita coisa, né? Mas é essa lei, por exemplo, que explica, né, o que ela permite determinar a força de atração existente entre o Sol e a Terra, entre a Lua e a Terra, entre o Sol e qualquer outro planeta, entre a Terra e um satélite artificial colocado em órbita. É daqui que a gente determina essa força de atração, ok? E é baseado nessa força de atração que a gente tem um outro fenômeno muito bacana, que é o seguinte: é um fenômeno que acontece entre o Sol e a Terra, a Lua e a Terra, que é o chamado fenômeno das marés. Devido a essa atração entre a Terra, a Lua e a Terra e o Sol, nós temos o seguinte, né? A gente sabe que 3/4 da superfície do nosso planeta é recoberto de água. E água é um material fluido que pode se mover sobre ele mesmo. E, obviamente, não possui forma própria, tá ok? Então, quando a gente tem, né, a atração da Lua na Terra e a atração do Sol na Terra, essa força de atração ela aparece justamente e provoca os fenômenos das marés. E o que seria esse fenômeno da maré? Seria justamente a elevação do nível dos mares devido à atração gravitacional existente entre o Sol e a Terra e entre... só um segundo que sumiu aqui a minha referência. Tá? Entre o Sol e a Terra, tá? E entre a Lua e a Terra. Perdi minha referência aqui de novo. Agora vai. Ótimo, voltou. Então vamos lá. Então o que acontece? A gente tem aqui, né, uma imagenzinha que mostra a massa de água, ou seja, os oceanos. Né? Mostra um trecho aqui do oceano. À medida que a Terra vai girando em torno do seu próprio eixo, a gente percebe, quem mora principalmente nas regiões litorâneas, né, a elevação e o abaixamento do nível do mar 2 vezes ao dia. A elevação do nível de mar é a chamada maré alta, e
abaixamento do nível do mar é a chamada maré baixa. Todos esses fenômenos são provocados pela atração gravitacional entre os corpos, os astros, o Sol e a Lua, principalmente, e as massas de água que existem no nosso planeta. A descrição do fenômeno de maré, a descrição matemática, é muito complicada. Envolve aí o conceito de força diferencial, e eu vou só mostrar aqui rapidamente em que consiste isso, mas assim, nós não vamos nos abilolar muito para os cálculos relacionados com essa força, não, ok? Então, a ideia básica é a seguinte: o conceito de força diferencial é esse. Ó. Se você tem 3 corpos, por exemplo, né? Veja aqui um corpo de massa M, um corpo de massa M1, um corpo de massa M2. O M grandão, ele atrai o corpo de massa M1 e ele atrai também o corpo de massa M2. Como as distâncias são diferentes, a gente pode, baseado na lei de gravitação de Newton, a gente pode deduzir claramente que as forças de atração entre esses corpos também serão diferentes. Então, uma dessas forças, o corpo mais próximo, será maior do que aquela quando o corpo está mais afastado, ok? Então, o que acontece? Vai existir uma diferença de força F1 e F2. Essa diferença entre as forças F1 e F2 é o que a gente chama de força diferencial. Veja, não é força resultante. Força resultante é a diferença das forças opostas que agem em um mesmo corpo. Aqui nós estamos fazendo a diferença de 2 forças que agem em corpos diferentes. Por isso, força diferencial. Diferença de força que agem em corpos diferentes. Então, a gente pode pensar, por exemplo, que aqui nós temos a questão, né, da Terra, esse M aqui poderia ser a Terra, aqui nós teríamos a Lua e aqui nós teríamos o Sol. Então, a gente teria uma força, né, de atração na Terra causada pelo Sol, outra força de atração causada pela Lua. Essas forças são diferentes, fazendo a diferença entre elas, nós teríamos o que a gente chama de força diferencial. Então, olha só, a matemática basicamente é aquela. Essa força diferencial, se a gente pensar não num corpo que é igual a gente vê ali 2 pontos, né? 2 corpos, mas se a gente pensar num corpo só, como acontece com a Terra, o que vai acontecer? O Sol ele atrai os pontos opostos. O nosso planeta é uma esfera. Então, como ele está a uma certa distância do Sol, apesar da Terra ser muito pequena, existe um lado da Terra que está mais perto do Sol, outro lado da Terra que está mais afastado do Sol. Então, o Sol vai exercer no lado mais próximo uma força de atração maior do que a força que o Sol exerce no lado mais afastado. Ok? Então, se a gente pensar, por exemplo, né, deixa eu pegar uma coisa redonda aqui, ó, isso aqui. Tá? Não é o ideal, não, mas lá vai. Então, se você pensar bem, no lado que está voltado para o Sol, vamos imaginar que o Sol está desse lado daqui, então nós vamos ter o lado da Terra mais próximo do Sol do que o lado oposto. Então, o Sol vai exercer no lado mais próximo uma força maior do que aquela que ela exerce no lado mais afastado. Cara, isso vai gerar uma diferença de força nos lados opostos da Terra. É o equivalente a você pegar uma bexiga e puxar ela nas suas extremidades. Ela vai esticar. Então, a Terra estica, a Terra se deforma devido a essa diferença de forças que o Sol exerce sobre elas. E essa deformação ela acontece, ela é mais pronunciada nas partes fluidas da Terra. Ela acontece muito, portanto, na sua superfície de fluido, ou seja, na parte de água da Terra. Tá? A parte de água da Terra se deforma em função dessa força diferencial exercida pelo Sol e, em consequência disso, surgem os efeitos, ou seja, surge o fenômeno da maré. Então, no lado mais próximo da Terra, você tem uma força maior, no lado mais afastado da Terra, você tem uma força menor. A força maior vai querer esticar a Terra em direção ao Sol
e a força menor não vai conseguir seguir o esticamento da força maior. Então, a Terra se deforma, tá ok? E aí, essa deformação, é claro, vai gerar o chamado efeito maré, né? Então, seria mais ou menos isso. Se você pensar, né, um ponto em um extremo da Terra, um ponto no outro extremo da Terra, aquele que estiver virado para o Sol vai sofrer uma força maior. Consequência disso é que esses pontos eles vão se afastar. E aí nós vamos ter, então, uma deformação da Terra nos lados opostos, aquele que está virado para o Sol, aquele que está oposto ao Sol. E isso vai provocar a elevação dos níveis de água da Terra e também a deformação da sua atmosfera. A atmosfera da Terra ela também sofre o efeito de maré, assim como acontece com a água na superfície do nosso planeta. Então, essas forças diferenciais em todos os pontos da Terra, causadas pelo Sol e pela Lua, geram a deformação do nosso planeta como um todo, porém mais visível na sua atmosfera e na sua superfície de água fluida, e que dá, então, origem ao fenômeno das marés. Tá ok? Essa é a grande sacada. Um detalhe importante é o seguinte: devido à atração da Terra, ou devido à atração do Sol, ou devido à atração de qualquer corpo celeste, né, a gente tem o seguinte: olha só que bacana, olha só que isso aconteceu, inclusive, alguns anos atrás, e gerou a fragmentação, a quebra de um cometa, né, que caiu no planeta Júpiter, o cometa Shoemaker-Levy 9. O que aconteceu com esse cometa? O que aconteceu foi o seguinte: você tem lá o planeta Júpiter. O planeta Júpiter é o maior planeta do sistema solar. E, em função disso, a atração gravitacional de Júpiter é gigantesca, ela é colossal. Então, quando o cometa se aproximou de Júpiter, o que acontece? O lado mais próximo do cometa, em relação a Júpiter, sofreu uma força de atração gravitacional gigantesca, causada pela massa enorme do nosso planeta Júpiter. E aí o que aconteceu? O lado oposto do cometa, ele sofreu uma força de atração menor. Isso gerou, galera, uma força diferencial que esticou o cometa como se ele fosse uma borracha. Deu uma esticada no cometa. Como o cometa é rochoso, é uma estrutura coesa, sólida, ele não aguentou essa tensão, esse esticamento, e, consequentemente, ele acabou se fragmentando em pedaços. E aí esses pedaços, obviamente, acelerados pela atração gravitacional de Júpiter, fizeram com que o cometa caísse, atingisse a sua superfície. A queda desse cometa em Júpiter, ela foi observada aqui da Terra. Foi possível enxergar o brilho das explosões provocadas pelas colisões dos fragmentos do planeta, do cometa, com o planeta Júpiter. Isso aconteceu na década de 90, tá ok? Se não me falha a memória, foi em 1994. Pesquisem aí no Google, tá? O cometa Shoemaker-Levy 9. Colisão do cometa Shoemaker-Levy 9 com o planeta Júpiter. É claro que se um corpo se aproxima muito da Terra, ele também é fragmentado, tá ok? Então, o pessoal definiu aí um negócio bacana, né? Que o limite que um objeto pode chegar de outro sem que ele seja fragmentado, graças ao efeito maré gerado pela atração gravitacional. Então, quando você tem, né, quando você considera em torno de um planeta, por exemplo, que existe um campo de gravidade, qualquer corpo que se aproxima do planeta vai sofrer uma força diferencial. O lado mais próximo sofre uma força de atração do que o lado mais afastado. Isso vai gerar uma força diferencial ΔF,
que tende a romper esse corpo, que tende a fragmentar esse corpo. O limite de distância máxima que o corpo, aliás, o limite mínimo, né, de distância que um corpo pode se aproximar de outro sem sofrer fragmentação, ele é chamado de limite de Roque, ok? Esse limite de Roque, ele a partir do momento que o corpo ultrapassa esse limite, ou seja, se ele aproxima mais de outro astro, além desse limite, se a distância entre ele e o astro for menor que esse limite, a ação gravitacional vai fragmentar esse corpo, vai quebrá-lo. E aí a gente diz que ele ultrapassou o limite de Roque. O cometa Shoemaker-Levy 9, ao se aproximar do planeta Júpiter, ele ultrapassou o limite de Roque. E aí, automaticamente, ele sofreu a força diferencial que provocou o seu cisalhamento. Ele quebrou todo, caindo, portanto, na superfície do planeta. Ok? Então, isso aí é um negócio bacana vocês lembrarem, né? O que é o limite de Roque, que é a distância mínima que um corpo pode se aproximar do outro sem sofrer fragmentação, sem ser quebrado, sem ser destruído pela atração gravitacional do corpo de massa maior. Tá bom? Então, por exemplo, se a Terra se aproximasse muito do Sol, ela seria fragmentada, ela seria quebrada, se ela se aproximasse, né, a uma distância menor que o limite de Roque do Sol. É claro que Mercúrio gira próximo ao Sol, mas ele está a uma distância que é superior a esse limite de Roque, então ele não vai ser fragmentado, ok? Bom, então, continuando aí a nossa conversa, né, de hoje, que está bem longa e vai ser bem longa mesmo, a gente tem, então, a ocorrência do fenômeno da maré. A fragmentação dos astros que se aproximam de outros é provocada pelo fenômeno da maré, pela ação das forças chamadas forças diferenciais, as forças de maré. Beleza? Então é isso aí, galera. Então, a gente tem aqui, né, só para a gente poder ver, né, a explicação da força diferencial de maré. Essa força diferencial é bastante complexa, como eu já disse para vocês. Então, a gente não vai entrar em detalhe, não. Aqui até nem está aparecendo as letras. Depois a gente vê o que está acontecendo aí. Tá? E, por fim, né, nós temos aí, para finalizar, digamos assim, né, eu tenho aqui o chamado o ciclo de maré, né? E você tem aí a subida e a descida. Essa subida e descida do mar acontece todos os dias, 2 vezes ao dia, com um intervalo de 12 horas. Existe, no entanto, uma época do ano que nós temos uma maré alta máxima e uma maré baixa máxima, que ocorrem, né, quando o Sol e a Lua estão alinhados, quando eles estão do mesmo lado da Terra. Portanto, quando a Lua está na sua fase nova. Quando nós temos a Lua nova, a maré provocada na Terra, ela é a soma da ação da Lua com a ação do Sol. E aí nós temos um elevamento, uma elevação muito grande. Desculpa essa palavra errada aí. Existe uma elevação muito grande, né, do nível do mar em todo o mundo. Ao mesmo tempo, também vai ter, né, uma redução muito grande do nível do mar em todo o mundo. Quando a Lua é cheia, nós temos o Sol e a Lua em oposição, um de um lado da Terra, ou do outro. Quando eles estão em oposição, nós temos, então, que o efeito de maré provocado por um, o efeito de maré provocado por outro, eles se subtraem ao invés de se somarem. E aí nós temos as menores marés, né? E aí nós temos a menor maré alta e a menor maré baixa na Lua cheia. Então, nós temos marés altas e baixas grandes na Lua nova e marés altas e baixas pequenas na Lua cheia. Nas posições intermediárias, nós temos elevação e redução do nível do oceano proporcional ao afastamento angular
existente entre o Sol e a Lua. Beleza? Bom, então, esse é um dos comentários que eu queria fazer hoje. E baseado neles, eu quero propor para a gente aqui, né, para a gente resolver algumas questõezinhas, tá? Relacionadas aí com a prova da OBA, tá beleza? Então, eu vou pegar aqui, vou abrir essa prova para a gente poder dar uma resolvida nas questões dela. E a resolução é justamente baseada naquilo que nós fizemos na aula passada. Vejam que nós já resolvemos aí algumas questões da prova seletiva da OBA de 2022. Então, hoje eu vou resolver mais algumas para a gente poder ter um pouquinho mais de noção de como resolver essas questões. Então, nós já resolvemos uma questão que envolve coordenadas astronômicas. Nós resolvemos na aula passada uma questão que envolve o movimento dos astros, dos planetas interiores e exteriores em relação ao Sol, né? Em relação do ponto de vista da Terra. Nós resolvemos uma questão também envolvendo a órbita da Lua, e hoje nós vamos dar prosseguimento resolvendo essa questão aqui, ok? Agora, que questão que é essa? Né? Essa questão ela diz o seguinte, vejam só. No gráfico a seguir, temos as curvas da elevação do Sol sempre ao meio-dia solar verdadeiro, em 3 latitudes. Latitude, ou esse símbolo aqui é um ômega com um F dentro, diferentes. A latitude de 0, a latitude de -30 e a latitude de -60. Então, vou dar um zoom aqui, vou tirar isso aqui do lado, vou dar um zoom para a gente poder enxergar bem o gráfico. Vejam, essa primeira linha aqui, ó, é a latitude 0, essa segunda linha aqui do meio é a latitude -30 e essa aqui é a latitude -60. Reparem que a questão, ela nos mostra de novo, ela nos relembra o que é o conceito de altura, que está relacionada aí às coordenadas horizontais, né? A altura e o azimute. É cobrado aí apenas o conhecimento relacionado com a altura. O que é a altura? A altura está relacionada ao ângulo de afastamento do Sol em relação ao horizonte, né? O afastamento vertical do Sol em relação ao horizonte. Esse afastamento, no sistema de coordenadas horizontal, portanto, é aquele que é chamado aí de altura. Então, nós temos aqui as alturas do Sol para uma pessoa que está na latitude de 0 grau, as alturas do Sol em relação ao horizonte para uma pessoa que está na latitude de -30 e as alturas do Sol em relação a uma pessoa que está na latitude de 60 graus. É o que acontece? Isso ao longo do ano, né? Tanto é que nós temos aqui o equinócio de outono, solstício de inverno, equinócio de primavera e solstício de verão. Lembrando, o que são equinócios? Equinócios são aquelas épocas do ano em que o hemisfério norte da Terra e o hemisfério sul da Terra são igualmente iluminados pelo Sol. Então, a duração do dia e da noite, tanto no norte quanto no sul, são iguais, 12 horas. Ok? Equi, igual. Equinócio, dia e noite igual, iluminação norte e sul igual. Para o norte e para o sul, o equinócio acontece quando é primavera no norte, outono no sul, ou quando é primavera no sul e outono no norte. Beleza? Agora, o que é o solstício? O solstício, ele mostra para a gente, né, ele ocorre naquelas épocas em que o Sol consegue a máxima elevação em relação ao horizonte ou a mínima elevação em relação ao horizonte. Para nós, quando o Sol alcança a mínima elevação em relação ao horizonte, nós temos o chamado solstício de inverno. É a época que o Sol sobe pouco no céu. A duração do dia é curta. A iluminação do hemisfério sul ela é muito pouca durante o dia, insuficiente para gerar grande aquecimento. Nós estamos, portanto, na época das temperaturas baixas. O solstício é chamado de solstício de inverno.
o solstício de inverno representa a menor elevação do Sol em relação ao horizonte, tá? Observado aqui do sul. Claro, quando o Sol atinge a elevação máxima, a maior possível vista, estou pensando aqui no sul para nós vamos ter que o Sol chega muito, ele faz um arco, ele descreve um arco de circunferência muito alto no céu. Isso faz com que o dia dure muito. Consequentemente, nós vamos ter um dia com uma duração de luz muito grande, muito maior do que no inverno. Isso permite que o solo converta a luz em calor, aumentando mais a temperatura. É a época de verão para nós. Então, nós temos um solstício de verão, que representa o máximo de afastamento angular do Sol em relação ao horizonte, o máximo de afastamento angular do Sol em relação ao horizonte, e o solstício de inverno, que representa o mínimo de afastamento do Sol em relação ao horizonte. Ok? Pois muito bem, pessoal. Então, nós temos aqui as seguintes observações, né? Ele quer que a gente marque um verdadeiro ou falso com base nisso. Beleza? Então, o que acontece? Vou marcar verdadeiro ou falso nessas questões. Tá beleza? Então, olha aí. Vamos ver aqui. Primeira questão. Na latitude de 0 grau, está falando dessa primeira linha aqui, ó. Ok? No início do outono, a distância zenital do Sol é de 5 graus. Caraca, o que é distância zenital? Então, eu vou pegar aqui rapidamente, só para a gente poder ver uma figura, ok? O que é distância zenital? Então, tá. Nós vimos ali, né, agora, naquela figurinha que deu lá na questão, que se você tem um horizonte e olha o Sol brilhando no céu, aquele ângulo que você tem que elevar a sua visão para poder enxergar o Sol no céu corresponde ao ângulo da altura. Beleza? Esse ângulo aqui, ó, é o ângulo da altura. Beleza? Muito bem. Então, o que acontece? Olha só para vocês terem uma ideia. Preste atenção. A altura do Sol em relação ao horizonte é essa. Agora, o que é o zênite? O que é zênite? Se você pegar a sua cabeça um dia, quando você sair de casa, e olhar exatamente para o ponto do céu que está acima de você, ou seja, girar a sua cabeça num ângulo de 90 graus, se você direcionar o seu olho diretamente para cima, ok? Aquele ponto do céu que você vai estar observando vai ser justamente o que nós chamamos de zênite. Então, o zênite é o ponto do céu que está exatamente em cima da nossa cabeça. Ok? Como ele está exatamente em cima da nossa cabeça, é claro que a distância angular, desculpa aqui, deixa eu fazer uma linha melhor, né? É claro que o zênite, em relação ao horizonte, está fazendo um ângulo de 90 graus. Beleza? Então, o zênite está sempre a 90 graus do horizonte. Então, quando um objeto passa, quando um astro passa no zênite, a gente fala, então, que a altura dele, né, é 90 graus. Logo, olha aí, ó, vou generalizar. Astro com altura 90 graus. Astro no zênite. Astro no zênite. Tá ok? Então, vamos lá. O que diz a questão? Olha aqui, ó. Vamos lá entender, então. Na latitude de 0 grau, no início de outubro, a distância zenital do Sol, quer dizer, o afastamento do Sol em relação ao zênite, é 5 graus. Vamos ver? Então, vamos lá.
em outubro, aqui, ó, no início de outubro. Outubro está aqui, ó. Tá ok? Não. Isso é outono, inverno, primavera. Cadê outubro? Outubro está aqui, ó. Outubro está aqui. O início de outubro. Bom, se nós temos aqui janeiro, fevereiro, março, abril, blá, 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 o início de outubro é aqui. Deixa eu fazer uma linha aqui para a gente poder enxergar. O início de outubro, está mais ou menos aqui, ó. Tá ok? Agora vamos ver. No início de outubro, o que diz a questão? Para uma pessoa que está a 0 grau, aqui, tá? No início de outubro, aqui, ó, tá? Uma pessoa que está a 0 grau, a distância zenital do Sol é 5 graus. Vamos ver? Vamos ver a altura, a elevação do Sol no início de outubro. Está próximo aqui de 95 graus, não é verdade? Olha que bacana. Cadê minha prova? Está ali, ó. Então, veja que está perto de 90 graus, está perto de 95 graus. Uai, então, de fato, no início de outubro, se eu for no início mesmo, no primeiro dia de outubro, as minhas linhas estariam, de fato, aqui, ó, o início, o exato início de outubro. O início de outubro está aqui, ó, tá? O mês de outubro começa aqui. E veja a altura do Sol no céu. Ó, partindo aqui do início de outubro, nós vamos chegar que o ângulo do Sol no céu é de 95 graus. Ou seja, a altura do Sol no céu, 95 graus. O que é um objeto que está no zênite? Um objeto que está no zênite é aquele que tem a altura de 90 graus. Se o Sol está a 95 graus e o zênite é 90 graus, nós temos aqui uma diferença, claro, de 5 graus. Ou seja, o Sol está mesmo. É verdade, né? O Sol de verdade está afastado do zênite, ou seja, ele está a uma distância zenital de 5 graus. Isso aqui, pessoal, é verdadeiro. Opa, isso é verdade. Então, a primeira afirmativa é uma afirmativa verdadeira, tá aqui, ó. Isso é verdade. Na latitude de menos 30 graus, o Sol passa pelo zênite 2 vezes ao dia. Não, desculpa, 2 vezes ao dia não, né? 2 vezes por ano. Na latitude de 30 graus, galera, é esta segunda curva preta. Bom, para a gente não confundir, deixa eu tirar essas linhas que eu tracei aqui. Ok? Vou tirar essa e vou tirar essa aqui, ó. Beleza? Então, agora vamos ver. Na linha de 30 graus, né, aqui, né, menos 30 graus, o Sol passa pelo zênite 2 vezes no ano. Bom, para passar no zênite, mais uma vez, eu preciso que a altura do Sol seja de 90 graus. 90 graus significa que o astro passou no zênite. Vamos ver o que acontece com o Sol seguindo esta linha que está aí. Se você observar que a linha de 30 graus está aqui, ó. Veja que para atingir o zênite, o Sol teria que passar na altura 90 graus. Repare que 90 graus está mais ou menos aqui, ó, entre 85 e 95, correto? Repare que para a linha de 30 graus, se você observar direitinho, a altura máxima atingida pelo Sol está abaixo aqui de 85 graus, tanto aqui quanto aqui, ó, né? Aqui, ó, a linha de 85 é essa que aparece aqui, ó. Beleza? Eu vou chamar a atenção, essa linha aqui é de 85. Repare que a curva de menos 30 graus mal chega nessa de 85. Então, se não chega nem 85 graus, a altura do Sol no céu nunca vai atingir os 90 graus. Então, galera, para quem mora na latitude de menos 30, o Sol passa pelo zênite 2 vezes no ano, é falso. Por quê? Porque ele nem sequer chega a atingir o zênite, uma vez que a sua altura máxima está fixa aqui, ó, na casa dos 85 graus. Lembre-se, para um corpo ir ao zênite, atingir o zênite, ele precisa de uma altura de 90 graus.
Como aqui não acontece isso, nós temos que essa afirmativa é, portanto, uma afirmativa falsa. Ela é uma afirmação falsa. Na latitude de menos 60 graus, quem que é a latitude de menos 60 graus? Nós estamos falando agora dessa terceira curva aqui, ó, cá de baixo. Nessa latitude de 60 graus, no solstício de inverno, o Sol fica abaixo do horizonte. Onde é que está o solstício de inverno? Vamos dar um zoom aqui para a gente poder enxergar. Repare, equinócio de outono, solstício de inverno, está aqui. Ó. Essa linha tracejada identifica o solstício de inverno. O que é necessário acontecer para que um corpo fique abaixo do horizonte? Para ele ficar abaixo do horizonte, a altura dele tem que ser menor que zero. Uai, professor, como assim? Ué, veja só. Vamos pensar aqui de novo, né? O conceito de altura é o ângulo que eu levanto a minha cabeça para poder observar o objeto acima do horizonte. Então, se você tem o horizonte, ok? E tem o zênite cá em cima, para você ver um objeto abaixo da linha do horizonte, esse objeto ele teria que estar nessa posição aqui, ó. Ou seja, eu teria, se o objeto está no horizonte, quando o objeto está exatamente no horizonte, a altura dele é zero. Para ele estar abaixo do horizonte, a altura dele tem que ser um ângulo, tá ok? Tem que ser um ângulo negativo, abaixo do zero. Então, acima do horizonte, nós temos um ângulo, nós temos alturas positivas. Abaixo do horizonte, nós temos alturas que são, no caso, negativas. Vamos ver se isso está de acordo aí com a questão, né? Com o que a questão está nos dizendo. Então, o que a questão nos diz? Saca só, veja só. Quando, deixa eu voltar aqui, eu não estou conseguindo ler, não. Quando você está na latitude de menos 60 graus, no solstício de inverno, o Sol fica abaixo do horizonte. Aqui, 60 graus está aqui. Solstício de inverno é essa linha. Vamos ver a altura do Sol? No solstício de inverno, a altura é essa mínima aqui. Ó. Então, nós temos aqui a altura mínima do Sol, e repare que essa altura ela é até maior do que 5 graus. Né? Está em torno aí dos 6, 7 graus. Uai, mas se ela está acima de 5, que é positivo, significa que a altura do Sol não é negativa. Se a altura do Sol não é negativa, significa que ela está acima do horizonte e não abaixo do horizonte. Consequentemente, nós temos aqui que a alternativa, né, é falsa. Nós temos aqui uma afirmativa falsa. O Sol não está abaixo do horizonte, ele está acima do horizonte. Agora, aqui vem uma afirmativa perigosa, né? Não importa a latitude. A distância zenital do Sol sempre será mínima no solstício de inverno. Não importa a latitude. A distância zenital do Sol sempre será mínima no solstício de inverno. Então, isso eu gostaria que vocês me entendessem, né? E entendessem bem. Então, vamos voltar aqui a figura no céu de novo. Ó, vou fazer aqui um desenho que eu gostaria que vocês entendessem, tá ok? Então, o que você tem aqui? Ó? Veja só. Aqui está o horizonte e aqui essa linha vertical vai ser o meu zênite, tá ok? Então, o zênite está aqui, ó, o ponto mais alto do céu acima da nossa cabeça. Aqui está o horizonte, que eu estou chamando de H. Então, veja, o que é o solstício? O solstício de inverno, né? O solstício de inverno é aquele em que a altura atingida pelo Sol em relação ao horizonte é a mínima. Então, é aquela onde o máximo que o Sol se afasta do horizonte, ele ainda é perto do horizonte. Né? Quer dizer, a elevação angular do Sol em relação ao horizonte, para poder ver o Sol no ponto mais alto que ele atinge do horizonte, esse ângulo ainda é pequeno. Então, no solstício, tá? No solstício de inverno,
o Sol se afasta o mínimo do horizonte, aí no caso, né, ao nosso chamado meio-dia. No verão acontece o contrário. No solstício de verão, o Sol vai se afastar ao máximo do horizonte. Então, nós teremos uma altura máxima no solstício de verão. Mas espera aí, o ângulo no verão é grande, o ângulo no inverno é pequeno. De acordo com a questão, vamos ler a questão aqui de novo para a gente não perder o raciocínio. Não importa a latitude, a distância zenital do Sol sempre será a mínima no solstício de inverno. Cara, no solstício de inverno, sempre o solstício de inverno vai ser aquele em que o afastamento do Sol em relação ao horizonte é mínimo. Consequentemente, o afastamento do Sol em relação ao zênite será exatamente o máximo. Então, a distância zenital do Sol, quando ele está no solstício de inverno, é máxima. E quando ele está no solstício de verão, o afastamento zenital do Sol é mínimo. Então, nós teremos afastamento mínimo no solstício de verão e teremos afastamento máximo do Sol em relação ao zênite, tá? No solstício de inverno. Mas se você observar bem, a questão está dizendo exatamente o contrário. Não importa a latitude, a distância zenital do Sol será mínima no solstício de inverno. Isso é falso. Isso é absolutamente falso. Agora, você pode ver isso aqui nos gráficos. Repare, no solstício de inverno, o zênite é a altura de 90 graus, essa linha vermelha aqui, ó. Ok? A linha vermelha. Veja, no solstício de inverno, para a curva de 0 grau, o afastamento do horizonte aliás, o afastamento do zênite é essa. Quer dizer, o zênite está a 90 graus, o Sol vai estar a uma altura de em torno de 65. Nós teremos aqui um afastamento em relação ao zênite de 15 graus, aproximadamente, desculpa, né? Em torno de 15 graus, não, em torno de 20 graus aproximadamente. Seria algo próximo de 90, 25 graus, né? 90 menos 65. Se você pegar aqui, para quem está na latitude dos menos 30 graus, essa distância, aqui a gente vai adotar aqui 35, de 90 para 35, nós vamos ter, então, algo em torno de 65 graus. E de 90 para algo próximo de 5 graus, nós vamos ter 85 graus. Então, de fato, no solstício de inverno, o afastamento do Sol em relação ao zênite, que é essa linha vermelha aqui, ela vai ser a máxima e não a mínima, no solstício de inverno, tá ok? Então, nós teremos aí o afastamento máximo e não o mínimo. E, por fim, na latitude de menos 30 graus, na latitude de menos 30 graus, se eu tirar essas linhas aqui, senão nós vamos perder o nosso raciocínio de novo. A latitude de menos 30 graus é essa segunda linha preta marcada aqui no nosso gráfico. Na latitude, o início de maio, a altura do Sol é de 55 graus. Vamos ver? Eu vou dar um zoom aqui para a gente poder enxergar. O início de maio está aqui. Então, o início de maio, eu vou marcar aqui por uma linha vermelha de novo, o início de maio está aqui. Então, esse aqui é o início de maio. Veja, de acordo com o início de maio, nós vamos ter aqui nós vamos ter aqui uma linha, né, que marca o afastamento, a altitude, a altura do Sol em relação ao horizonte. Então, vamos ver o que acontece aqui.
Bom, de acordo com essa linha vermelha, né, nós estamos vendo que a altura do Sol em relação ao horizonte está aqui em 75 graus. Vamos ver o que diz lá na questão. No início do mês de março, você vê que no início do mês de maio, a altura do Sol é 55 graus. Você já vê que já é falso, né? Porque no início do mês de maio, a altura do Sol não é 55, é 75 graus. Então, como essa altura é 75 e não 55, nós temos que essa afirmativa aqui também é, portanto, uma afirmativa falsa. Eu espero que vocês tenham percebido, né, o nível de cobrança da prova, tanto que a prova cobra com relação a esses conceitos que a gente pode ver aí, né? Que a gente está conseguindo ver aí, beleza? Então, atenção, muita atenção para a interpretação, o nível de interpretação da prova. Se vocês olharem aqui, ó, tá? Aqui no cantinho, tá a tabela de acerto, 1%, apenas 15% dos estudantes acertaram a questão, o VOF todo, né? Vocês veem que a maioria dos estudantes acertou entre 0,4 e 0,6, e houve uma considerável quantidade de estudantes, aí próximo de 5%, que errou completamente a questão. Então, ela é uma questão de nível de dificuldade relativamente alto, ok? Por causa da interpretação de tantas essas informações que estão dadas aí. E aí nós vamos pegar mais uma coisa, né? Nós vamos fazer mais uma questão aqui para a gente aproveitar o tempo. Essa aqui, né, lembra um filme que é chamado 2001, Odisseia no Espaço. É um filme muito antigo, porém um filme excepcional. Recomendo, galera, tá? Recomendo. Se vocês puderem assistir, assistam. 2001, Uma Odisseia no Espaço. Beleza? Então, o que ele diz? Suponha que uma estação espacial, como ilustrada abaixo, semelhante ao filme 2001, Odisseia no Espaço, mas localizada no espaço a muitos anos-luz distante das estrelas mais próximas, gira sobre si mesma a uma velocidade angular constante para criar em uma parte interna, em sua parte mais externa, uma gravidade chamada de gravidade artificial, igual a 1/3 da gravidade da Terra. Opa, deixa eu anotar isso aqui, né? Então, na parte mais externa da estação, aqui assim, nós vamos ter uma gravidade que é igual, a gravidade da estação é igual a 1/3 da gravidade da Terra. Então, é um G da Terra sobre 3. Tá bom? Isso aqui, ó, na parte mais externa da estação. Vamos ver o que pede aí, né? Sabendo que o raio da estação, vamos anotar aqui, né? Esse dado é importantíssimo. Eu vou inserir aqui assim uma nova página para a gente poder escrever à vontade. Então, deixa eu pedir aqui uma página branca para a gente poder escrever à vontade. E aí nós vamos colocar aqui, então, que o raio da estação, né? O raio da estação é 298 metros. Marque a opção que traz o número de voltas sobre si mesma que a estação faz a cada hora. Opa, nós temos um tempo aqui de 1 hora, né? Sobre si mesma 1 hora. E B, achar o valor da aceleração da gravidade artificial na sala de máquinas. Onde que é isso? Localizada no centro da estação. Ah, tá. A gente achar a aceleração gravitacional aqui, ó, nessa bola que está aqui, ó. Isso aqui seria o centro da estação, tá? Que ele chamou ali de sala de máquinas. Ó, eu vou deduzir um negócio aqui agora que eu preciso que vocês me ajudem, tá bem? E é uma dedução muito bacana. Então, eu quero que vocês prestem atenção aqui, beleza? Então, são conceitos que a gente vai precisar para poder resolver isso. Beleza? Tá. Então, o que é gravidade? Quando um objeto gira, isso é muito importante que vocês saibam, tenham esse conceito bem fixo na cabeça.
quando o objeto gira, tá? Ele descreve um movimento que na física a gente chama de movimento circunferencial, ou no linguajar menos, digamos assim, um linguajar mais escrachado, a gente chama de movimento circular, ok? Movimento circular. E normalmente a gente mexe com movimentos circulares, onde a velocidade de giro do corpo é constante. Então a gente chama esse movimento de movimento circunferencial uniforme ou movimento circular uniforme, ok? Então, agora eu vou precisar que vocês prestem muita atenção. Quando você tem um objeto girando, ele não está em movimento retilíneo. Ó, professor, mas isso é lógico, né? Isso é lógico. Mas ele não está em movimento circular. Então, ele não está em movimento retilíneo. Quando um movimento não está em movimento retilíneo, em especial, quando um objeto não está em movimento retilíneo uniforme, ele não obedece à primeira lei de Newton. Ele não obedece à primeira lei de Newton, tá ok? O que ele obedece? Ele obedece à segunda lei de Newton. Então, ele vai ter que obedecer à segunda lei de Newton, tá ok? E o que diz a segunda lei de Newton? A segunda lei de Newton diz que força resultante é igual a ma, beleza? Então, todo objeto que gira, ele obedece obrigatoriamente à segunda lei de Newton, ok? Sempre obedece à segunda lei de Newton. Agora, quando o movimento do corpo é, de fato, circunferencial, quando o objeto gira, a gente diz que age sobre o corpo uma força resultante que ela tem um nome específico. Ela tem um nome diferencial, um nome diferente. Esse nome diferente a gente chama a força resultante de força resultante centrípeta. E essa força resultante centrípeta, ela cria uma aceleração que a gente também chama de aceleração centrípeta. Por que centrípeta? Toda vez que um objeto está girando, é necessário que haja uma força que impeça esse objeto que gira de ir embora. Ou seja, que impeça o objeto de entrar em movimento retilíneo. Nós precisamos que alguma coisa prenda esse objeto girando. E essa força que prende esse objeto girando, ela tem sempre a direção apontando para o centro da trajetória de giro do corpo. Então, quando a Lua gira em torno da Terra, ela está sujeita a uma força resultante centrípeta, que atrai a Lua para o centro da Terra. A Terra gira em torno do Sol. A Terra está sujeita a uma força resultante centrípeta, que atrai a Terra para o centro do Sol. Ok? Então, todo objeto que gira, ele está sujeito a uma força resultante centrípeta, que o atrai para o centro da sua trajetória circular. Beleza? Essa força resultante centrípeta, que aponta para o centro, gera uma aceleração também centrípeta, que aponta para o centro. A gravidade da Terra é, na verdade, uma aceleração centrípeta. Por isso que a gente fala que a gravidade nos atrai para o centro da Terra. Por quê? Porque a gravidade é uma aceleração que aponta sempre para o centro da Terra. E aí a gente define, né, essa aceleração centrípeta, ela é definida na física, na mecânica, a gente deduz, nós não vamos deduzir isso aqui, mas eu vou só apresentar para vocês. A tal da aceleração centrípeta, ela é, na verdade, definida como sendo o quadrado da velocidade dividido pelo raio da trajetória circular. Então, galera, a gravidade da Terra, a aceleração gravitacional da Terra, é, na verdade, uma aceleração centrípeta, tá ok? Portanto, eu posso falar que a gravidade ela é definida como sendo v² sobre r. A gente pode definir a gravidade matematicamente como sendo isso. A velocidade, o quadrado da velocidade com que o corpo gira, dividido pelo raio da trajetória circular.
pelo raio da trajetória. Nós vamos pegar o quadrado da velocidade de giro do corpo e dividir pelo raio da trajetória circular desse corpo girando. Beleza? Complicado, não é? Muito complicado, mas é bonito, tá? Agora, quando um objeto gira, e isso eu preciso que você saiba também, além dele ter uma velocidade que a gente chama de velocidade linear, ele apresenta uma outra velocidade que a gente chama de velocidade angular. E o que é a definição da velocidade angular? Primeiro, a velocidade angular a gente apresenta pela letra grega ômega. O ômega, tá? Ele é definido como sendo a variação do ângulo em um determinado tempo. Seria o que a gente poderia chamar de deslocamento angular no tempo. A velocidade linear é definida como sendo o deslocamento no tempo. Esse deslocamento aqui, ó, o ΔS, é um deslocamento linear. O delta θ, que aparece aqui, é o que a gente chama de deslocamento angular. Tá ok? Bom, para uma volta completa, o deslocamento linear, se você tem uma volta completa, o ΔS é o comprimento de uma circunferência, que é 2πr. Então, a gente pode falar que a velocidade linear ela é 2πr dividido pelo tempo que o objeto demora para dar uma volta. Pensando em ângulo, uma volta corresponde a um ângulo de 360 graus. 360 graus é 2π, tá ok? Então, se você pensar, 360 graus é a mesma coisa que 2π. Eu posso falar que a velocidade angular sofre um deslocamento angular. Quem que é o deslocamento angular? É o 2π. Então, nós temos um deslocamento angular que vale 2π. Então, a velocidade angular de um objeto que dá uma volta completa é 2π sobre o tempo que ele demora para dar uma volta. Se você observar para a expressão de velocidade linear que está aqui e a expressão de velocidade angular que está aqui, você vai ver que a única diferença entre elas é esse R. Então, a gente pode criar uma relação entre a velocidade linear e a velocidade angular. Essa relação, pessoal, ela é importantíssima. Ela diz que o V é igual ao ômega multiplicado pelo R. Verifique aí para ver se não é verdade. O V não é 2πr sobre T? O que é o ômega? 2π sobre T. Para o ômega virar o V, basta colocar um R aqui na frente, né? Tá ok? Então, o V é o ômega multiplicado pelo R. Olha a quantidade de informação e definição que eu estou entregando aqui. Bom, se o V é um ômega R, eu posso escrever a expressão da gravidade, V quadrado sobre R, como sendo o seguinte: o G ele é V quadrado sobre R. Ou seja, ele é ômega R elevado ao quadrado dividido por R. Agora, o que é ômega R ao quadrado? É ômega quadrado, R quadrado dividido por R. Logo, eu posso dizer para vocês que o G é ômega quadrado vezes R. O que eu fiz aqui para virar esse ômega quadrado? Eu cortei um dos R's daqui, ó, com o quadrado daqui. Beleza? Então, veja que a gravidade é ômega quadrado R. Beleza? Agora, existe um outro detalhe. Tá? Existe mais uma coisa importante relacionada ao movimento de giro, movimento circular. Repare que a pergunta da questão é o número de voltas, caramba, o número de voltas sobre si mesmo que a estação tem que fazer em 1 hora para que a gente tenha, ok? Uma gravidade igual a 1/3 da gravidade da Terra. Caraca, o que tem a ver esse 1 hora, né? Olha, todo objeto, quando ele gira, todo objeto, quando ele está girando, ele, obviamente, ele parte de uma posição
faz uma volta, retorna àquela posição. Ele sai, faz uma volta e retorna àquela posição. Então, o que a gente faz? A gente define uma velocidade angular, uma velocidade linear, tá? Na verdade, eu falei o contrário, a velocidade linear, uma velocidade angular. A gente define o tempo gasto para dar uma volta. O tempo gasto para dar uma volta no movimento circular é o que a gente chama de período, representa pelo T maiúsculo, tá ok? Então, esse T maiúsculo aqui, ele é chamado de período do movimento circular. É o tempo gasto para o objeto dar uma volta. Agora, se você pegar um objeto e ficar contando o número de voltas que ele dá em um determinado tempo, nós vamos ter uma outra definição do movimento circular, que é a definição de frequência. Tá ok? O que é a frequência? Ela é a quantidade de voltas que um objeto dá em um determinado tempo. O período e a frequência são duas grandezas que se relacionam da seguinte forma, tá? O período é o inverso da frequência. Ou, se você quiser, a frequência é o inverso do período. Essa relação é uma das relações fundamentais do movimento circular uniforme. Isso é bastante simples, né? É bastante simples. Tá ok? Isso é muito simples. Então, como que a gente vê isso, né? Olha só, preste bastante atenção no que eu vou dizer aqui, tá? O período é o inverso da frequência. Agora, vamos voltar na definição de velocidade angular. De acordo com o que eu havia escrito anteriormente, que está aqui em cima, olha só, o que é a velocidade angular? A velocidade angular para uma volta completa é 2π sobre t. Só que aquele t ali é o tempo gasto para dar uma volta inteira. É o tempo gasto para dar uma volta completa. Então, eu posso falar que a velocidade angular para uma volta de 2π, ela gasta um tempo t, que é o período. Como o período é o inverso da frequência, ou a frequência é o inverso do período, eu também posso escrever que a velocidade angular é 2πf. Tá ok? De onde que veio esse f, professor? Calma aí. Volta lá. De onde que veio esse diacho desse f? Veja, 2π sobre t. Eu posso escrever isso aqui ó, desse jeito, ó, 2π vezes 1 sobre t, não posso? 2π vezes 1 é 2π sobre t, é 2π sobre t. Então, se esse 1 sobre t, eu posso chamá-lo tá, de 2π, 1 sobre t eu posso chamar de f. Então, eu posso escrever a velocidade angular do corpo como sendo esse produto, 2πf. Então, veja, eu tenho um punhado de relação aqui, tá ok? Eu tenho um punhado de relação aqui assim. E aí eu vou pedir a vocês que me ajudem agora para a gente poder calcular isso, porque senão vai ficar impossível, né? Eu vou só fazer o seguinte, olha, eu quero saber o número de voltas. Então, já que eu quero saber o número de voltas, eu preciso saber quanto que vale a frequência. Então, a frequência, ela é dada, jogando 2π para lá, eu posso falar que ela é ômega dividido por 2π. Então, nós vamos tentar agora resolver a questão usando esta expressão e usando esta aqui, ó, que o G é igual ao ômega quadrado vezes o R. Nós vamos tentar fazer isso aqui, ó, tá ok? E ainda também, jogando aqui na nossa brincadeira, né? Nós vamos ter que lembrar que o G da estação é igual ao G da Terra dividido por 3. Ó, muito cuidado, porque normalmente a gente tem o hábito de usar o G da Terra como 10. Aqui ele pede para a gente usar o G da Terra como 9,81. Olha o 9,81 aqui, ó. Tá ok? Então, o que nós vamos fazer? Então, a gente sabe que o G da estação é o G da Terra sobre 3, tá bom? Então, olha só, eu vou escrever aqui agora o seguinte, ó. Eu estou pensando só na estação. Então, esse G aqui, ó, é o G da estação, e essa frequência aqui, ó, é a frequência da estação. Essa velocidade angular é a velocidade angular da estação, tá ok? E esse raio aqui ó, é o raio de órbita lá da estação. Então, isso aqui tudo é da estação. Só isso aqui que é o G da Terra, tá bom? E o G da Terra, como disse lá,
ele é 9,81, que nós vamos dividir aqui por 3. Tá ok? Então, vamos lá. Primeiro, quanto que é o G da estação? O G da estação, então, vai ser 9,81 dividido por 3. Se você pegar 9,81 e dividir por 3, você vai achar 9 por 3 dá 3, 3 vezes 3 dá 9. Então, não sobra nada. Vírgula. 8 dividido por 3 dá 2, porque 2 vezes 3 dá 6. Sobra, portanto, 2. Cai 1. Então, 21 dividido por 3 dá 7. Então, nós temos que o G da estação é de 3,27 metros por segundo ao quadrado. Olha o G da estação aqui, ó. Ok? Mas repare que o G da estação, ele é a velocidade angular da estação multiplicado pelo seu raio. Então, eu posso falar que a velocidade angular da estação, ela é o G da estação dividido pelo raio. Ou seja, eu vou ter 3,27 dividido por... Qual que é o raio da estação? Esqueci aqui agora. O raio da estação é... Aqui, ó, 298 metros. Caramba, dividido por 298 metros. Então, esse aqui, ó, é o ômega da estação. Então, se você for lá, tá? E dividir 3,27 por 298, eu igualo as casas, tiro a vírgula, né? Repare que 327 não vai dividir por 3,98, então eu vou começar a acrescentar um K de zero aqui, ó, tá? Então, vou multiplicar aqui, ó. Vou começar a acrescentar um K de zero. Então, o K de zero vai ser esse aqui, vai ser muito zero, tá? Então, vamos lá. Então, a primeira coisa, eu vou jogar aqui um zero, vírgula, e vou jogar um zero aqui, ó. 3.270 não divide. Então, 0, 0. 32.700 divide por 29 de 20, cabe 1. Uma vez nada é nada, uma vez nada é nada, uma vez 8 é 8, uma vez 9 é 9, uma vez 2 é 2. Então, vai sobrar aqui 0, 0, 17 dá 9, 11 dá 2 e aqui dá 0. Então, vou acrescentar outro zero aqui, 29 mil dividido, não dá, vou ter que tacar um 29 mil dividido por 29.800, não dá. Então, bom, enfim, na verdade, eu preciso lembrar que o G é o ômega quadrado. É o ômega quadrado. Então, o ômega quadrado é o resultado dessa conta. Então, o ômega é igual à raiz do resultado dessa conta. Aqui, continuar dividindo aqui, eu vou ter um zero, vou acrescentar aqui mais um 9 para virar 290 mil, e isso aqui vai me dar mais ou menos um 9. Então, eu tenho aqui que a raiz de 0,0109. Se eu continuar dividindo aqui, ó, eu vou chegar aqui e ainda vai ter um 7. Eu já fiz essa conta separada aqui. Quando você tira a raiz desse número, o valor disso aqui é 0,105. Esse é que é o resultado do ômega. Esta aqui é, portanto, a velocidade angular da estação. Mais uma vez, eu chamo a atenção que a unidade de velocidade angular é o radiano por segundo. Partindo do G o G da Terra, achando o G da estação, usando o G da estação para achar o ômega, eu vou usar agora a expressão de frequência para achar, portanto, o número de voltas. E quanto que vai ser o número de voltas? O número de voltas, pessoal, é o seguinte: a frequência, tá? É o ômega dividido por 2π. Então, agora, eu vou fazer a seguinte regra, tá ok? Vou fazer a seguinte regra. Vejam só. Eu vou pegar aqui e achar a frequência. Qual que é a frequência? A frequência, tá, pessoal? A frequência é essa que está aqui, ó. É ômega dividido por 2π. Então, se você pegar o ômega, que é 0,105, e dividir por 2π, nós vamos achar exatamente uma frequência que vale 0,01667. A unidade de frequência, a gente diz que é o Hertz. O que significa Hertz?
volta por segundo. Número de voltas por segundo. Então, a estação dá 0,01667 voltas por segundo. Mas veja só, se a gente observar bem, a pergunta da questão não é para a gente achar o número de voltas por segundo, mas o número de voltas que acontece em uma hora, a cada hora. Então, isso aqui, ó, esse número que eu acabei de achar, que é a frequência, corresponde ao número de voltas por segundo. E eu quero achar o número de voltas por hora. Regra de 3. Em 1 segundo, eu tenho 0,01667 voltas. Bom, uma hora são 3.600 segundos. Isso vai me dar um valor de x. Acredite se quiser. Se você multiplicar isso aqui cruzado, x vezes 1 é x. Nós vamos pegar 3.600 e multiplicar por 0,01667. O resultado disso é absolutamente 60. Então, nós vamos ter aqui algo próximo de 60 voltas. Então, esse aqui é o número de voltas que a estação espacial vai dar em torno de si durante uma hora. Tá ok? Então, para gerar um G que é igual a 1/3 do G da Terra, a estação espacial vai ter que girar dando 60 voltas a cada hora, ou seja, uma volta a cada minuto. Bom, então, nós temos agora o seguinte, que responder qual que é o valor da aceleração da gravidade no centro da estação. Agora, aqui é uma questão que é matada, a gente vai matar ela só com raciocínio lógico. Veja que a gravidade é ômega quadrado R. Mas se você está no centro exato, significa que o R vale 0. Então, quando você está no centro exato, o R é 0. Bom, se o R é 0, ou seja, se isso aqui é 0, o que nós temos para a gravidade? Nós vamos ter gravidade igual a 0. Isso quer dizer o seguinte, por mais que a estação espacial gire, por mais rápido que ela gire, no centro dela, a gravidade artificial gerada pelo seu giro não vale nada, é 0. Então, automaticamente, para a letra A, a resposta é 60. Para B, a resposta é 0. Então, a alternativa correta na questão, veja, nós temos apenas duas opções em que aparece 60 voltas. Essas duas opções são a letra A e a letra C. Porém, na letra C, o G da estação no centro é 3,27. E nós já vimos que no centro o G vale 0, uma vez que o raio é 0. Então, a resposta correta para essa questão é a letra A, é a alternativa A. Uma questão, repare que é uma questão que envolve muito conhecimento de física, né? Muita informação, muito cálculo e cálculo complicado. Você vai ter, inclusive, que tirar a raiz quadrada de número decimal. Se a prova não permite o uso de calculadora, eu duvido muito, né? Eu acho que ela permite. Eu vou até procurar saber isso aqui com certeza, mas eu acho que pode sim. A gente pode usar a calculadora, então você vai ver que essas contas acabam sendo mais fáceis de resolver. Ok? Beleza? Bom, pessoal, então eu acho que por hoje é bom que a gente fique por aqui, tá ok? Porque é muita informação numa conversa só, tá ok? E aí, galera, eu vou dar uns cortes aqui nessa aula para fazer uma gravação mais limpa e automaticamente, tá? Eu posto para vocês lá no YouTube, tá ok? Muito bem? Alguma pergunta? Vocês anotem suas dúvidas e falem para mim aí no nosso próximo encontro.
Beleza? Então, falou, pessoal. Boa noite para todos. Fiquem com Deus e até o próximo encontro. Tchauzinho.